Globo Esporte de volta com o Flamengo, que fora de casa goleou o Mirassol. E agora tá ali, ó, encostadinho no líder Palmeiras. E um detalhe, com um jogo a menos. Um clube pautado pelo otimismo. Eles estão deixando a gente sonhar. E o Flamengo, quando chega com essa massa, os outros sabem como é que é. Viciado em acreditar. Claro que nem sempre dá certo. Quando se joga no Flamengo, você tem o privilégio de sentir certos cheirinhos, né? Mas quando o assunto é Flamengo... Pode ver que é muita luta para chegar, mas quando chega, já é. A máxima do deixou chegar tá sempre presente. Há poucas semanas, o Flamengo viu o Palmeiras abrir 8 pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. Mesmo com um jogo a menos, o título começava a se distanciar. Mas bastaram uma vitória e 2 tropeços do rival para o Flamengo partir rumo a Mirassol com a velha máxima ativada. Eles estão deixando a gente sonhar. O time se impôs desde o início, sem deixar o Mirassol respirar. Aos 21 minutos, Varela recebeu pela direita. E a gente vai dar uma pausa aqui, para destacar uma imagem que se repetiu a noite toda. Plata, Carrascal, Pedro e Luiz Araújo partindo para cima. Pode dar o play, editor, e mostrar que a cavalaria do Flamengo estava simplesmente impossível. Carrascal, primeiro gol dele desde maio. Sai a zica, entra o baile. O colombiano estava impossível, para parar só puxando mesmo. Nesse lance, o Carrascal ia disparar na cara do gol. Mas, para desespero do Flamengo, o Rafael Klein só deu cartão amarelo para o Denilson. Mas não faz mal, não. Carrascal foi para dentro de novo. Se apresentou, recebeu do Pedro e passou para o Luiz Araújo fazer o segundo do Flamengo. Golaço de Luiz Araújo! O colombiano continuou botando o Mirassol na roda. E o Ayrton Lucas na boa para acelerar e encontrar o Pedro. 3-0. E olha o Carrascal avançando de novo para receber do Jorginho, esperar a cavalaria e, na hora certa, escolher o mais letal dos companheiros. Pedro, 14º gol dele no Brasileirão. Divide a artilharia com o Viveiros, do Atlético Paranaense. E o bicho de ontem tem que dividir com o Carrascal, né? E adivinha nos pés de quem começou o 5º gol? Carrascal passou para o Arrascaeta, que achou Samuel Lino. 5-0 Flamengo, um baile inesquecível, inolvidável. O Mirassol ainda descontou com o João Vitor, mas o estrago já estava feito. Flamengo a 3 pontos do Palmeiras e modo deixou chegar ativadíssimo. Obviamente muda a energia, principalmente de fora. E isso para nós é algo que importa bastante, a confiança do nosso torcedor, a confiança do povo do Flamengo, sem dúvida nenhuma. Confiança, tá aí a mais rubro-negra das virtudes. Quando chega, já é. Deixou chegar, hein, Palmeiras? Olha aqui, ó, a tabela 100% atualizada, tá a 3 pontos do líder Palmeiras com um jogo a menos. E esse jogo é justamente contra o Mirassol no Maracanã, ainda sem data marcada. Ou seja, o Flamengo ali, ó, bem pertinho da liderança. Agora, gente, vamos falar mais de Brasileirão, porque ontem tiveram esses 3 jogos aqui também. Então vamos mostrar os gols, começando pela vitória do Cruzeiro em cima do Corinthians. O Cruzeiro saiu na frente. João Costa cabeceou, Hugo Souza espalmou e no rebote Bruno Rodrigues abriu o placar. O Corinthians empatou. Garro cobrou essa falta e a bola sobrou para o Gustavo Henrique fazer um golaço. No cruzamento de Lúcio Rodrigues, Wanderson fez de cabeça. 2-1, Cruzeiro. O Atlético Mineiro venceu o Grêmio em casa. Escanteio de Igor Gomes e Vitor Hugo fez o primeiro. O segundo foi do Coelho. No terceiro, Coelho apareceu de novo. Atlético Mineiro 3, Grêmio 0. Na Arena Condá, empate agitado entre Chapecoense e Bahia. Alejo Vélez fez o primeiro de pênalti. 1-0 Bahia. Giovanni Augusto empatou para a Chape. Depois, o Cauã fez contra. 2-1 Bahia. A Chapecoense voltou a empatar com Marcinho. E o Bahia chegou ao terceiro com Acevedo. Túlio Eduardo deixou tudo igual. Chapecoense 3, Bahia também 3.
Esporte, tem a virada incrível do Fluminense em cima do Palmeiras. Tem também treta, Thiago Mendes e Neymar na derrota do Vasco em São Januário. E o Botafogo, hein? Ficou na bronca com a arbitragem depois de perder pro Vitória fora de casa. Também tem Flamengo com um brilho de Carrascal que está cada vez mais perto aí do líder Palmeiras. A gente começa o Globo Esporte com o Vasco, que se deu mal diante do Santos. Olha aqui, a tabela perdeu por 3-0 em casa, está afundada ali na vice-lanterna, 22 pontos. E na treta entre Neymar e Thiago Mendes, melhor pro Neymar. Nas mãos de uma criança, máscara é brinquedo, mas a função principal dessas era provocar. Aqui ele não é bem-vindo, aqui não é o lugar dele não. Há quem traga de volta um antigo relacionamento para desestabilizar o Neymar. É da Bruna Marquezine, pô. E por que você tá com essa máscara? Pra zoar o Neymar, né? Hoje a gente odeia ele, mas amanhã é outro dia. A gente pode gostar dele. Craque também em dividir opiniões. Recebeu declarações de amor e respeito. É uma das últimas chances de ver ele jogar. Mas ele é um cara que representou a gente durante muito tempo. A provocação veio da arquibancada e em campo a recepção ao Neymar também não foi das mais calorosas. Uma antiga desavença ganhou um novo capítulo aqui em São Januário. Neymar olhou, esperou o cumprimento, mas Thiago Mendes negou um aperto de mão. Para não perder a viagem, Neymar cumprimentou o trio de arbitragem. Fez certíssimo, tem que cumprimentar Neymar não. Tinha que ter cumprimentado. Mas não deu para o Thiago fugir da troca de flâmulas. Como capitães, os dois precisavam tirar o cara ou coroa e, de novo, não teve cumprimento. Eu acho que foi coisa mal educada. Ídolo aqui é Thiago Mendes, Neymar não é nada. Mais fã dele agora. É uma treta que começou ainda nos tempos em que os dois jogavam no futebol francês, por causa de uma entrada do Thiago no Neymar. E aí eles se estranharam depois, já em solo brasileiro. Do primeiro turno. Sempre ele quer arrumar confusão, sempre ele quer dar de machão. É sempre assim, com todo respeito, é um babaca. Já me quebrou uma vez no Paris Saint-Germain, me prometeu hoje. Eu só pedi um pouco de respeito na comemoração dele. Ele mandou nossa torcida calar a boca, não falei nada demais. Thiago bem que tentou, mas não conseguiu ajudar o time a voltar a vencer no Brasileiro. Já são 7 jogos sem vitória. O Neymar teve mais sucesso, participou dos lances de 2 dos 3 gols do Santos, em faltas que o Léo Jardim rebateu mal. Neymar bate a falta, o goleiro solta. O zagueiro Luan Pérez vem para conferir. Thiago Mendes saiu sem falar e ouvindo vaias com o resto do time. Já o Neymar não devolveu as provocações na saída. A gente respeita. O choro ficou na máscara, no rosto sobrou alegria. O Neymar ficou no vácuo, mas no fim das contas, melhor pro Neymar mesmo. Agora, já o Botafogo, gente, perdeu pro Vitória em Salvador. E com os últimos resultados ruins do time, o técnico Franklin Carvalho, esse cara aqui, ó, tá pressionado. Depois daquele amasso lá em Cusco contra o Cienciano, o Botafogo precisava dar uma resposta contra o Vitória. Estamos envergonhados, né? Pelo nosso torcedor, pelo placar que foi. Não jogamos bem, essa é a realidade. No Barradão, o time até teve a chance de sair na frente. Contra-ataque. O Matheus Martins tentou o drible e caiu, pedindo pênalti. Aí o lance seguiu. E nem 2 minutos depois, o pênalti foi pro Vitória. O Guinho derrubou René na área. E é pênalti! Mateuzinho bateu e fez 1-0. Mateuzinho! Gol! Cobrando com perfeição! O Franklin tentou mexer, tirou o Guinho e colocou o Júnior Santos. O time não melhorou e ainda podia ter sido pior. Mateuzinho fez um gol anulado por impedimento. Não valeu, tá impedido. Impedimento. Ainda no primeiro tempo, o Botafogo ficou na bronca por conta desse pisão do Ramon no Danilo. O árbitro Paulo César Zanovelli deu só amarelo. Sempre os erros é contra a gente. Os caras fazem falta, tô com a canela marcada aqui, ninguém marca falta. As 2 melhores chances do Botafogo foram de cabeça. Uma do Arthur Cabral. Arthur Cabral, Arcanjo!
Outra do Júnior Santos. Lá vem cruzamento pra área, pro toque de cabeça, Arcanjo, Júnior Santos, espetacular, Arcanjo! 1-0, Botafogo em 11º e mais pressão para o técnico Franklin Carvalho. Nós temos que manter o pé no chão e continuar a trabalhar. Para piorar, gente, depois do apito final, a discussão que rolou entre o Arthur Cabral e o Jair Ventura, técnico do Vitória, acabou com o atacante do Botafogo expulso. O Arthur Cabral, você vai ver aí, ó, coloca a mão na boca para discutir com o técnico. Ele foi o primeiro jogador do Brasileirão a levar cartão vermelho pela Lei Vini Júnior, que começou a ser aplicada na Copa do Mundo. Para evitar ofensas racistas, não é permitido colocar a mão na boca em um momento de discussão. Com o cartão vermelho que ele levou aí, ó, ele está fora do próximo jogo, então o Arthur Cabral não vai enfrentar o Atlético Paranaense. Agora vamos de Fluminense, ó. Derrotou o Palmeiras em casa, deu um alívio aí pro torcedor, mas agora o foco já tá na Libertadores, tá? O time já está na Argentina para enfrentar o Independiente Rivadavia amanhã. E quem tá lá já acompanhando tudo nesse frio é o Bruno Cortes. Como tá por aí, Bruno? Boa tarde. E aí, Duda, boa tarde a todos. Está frio, hein? 7 graus, sensação térmica de 3, mas amanhã, na hora do jogo, a previsão é de que esteja ali em torno de 12 graus. Então, frio não deve ser um grande problema para o time do Fluminense, não. Como você disse, o Fluminense já chegou hoje, de madrugada, por volta de 1 da manhã. Tem treino marcado para hoje à tarde. Nesse treino, o Marcão já deve definir o time titular, que provavelmente vai ser quase o mesmo do jogo com o Palmeiras no fim de semana. Só com 2 mudanças ele na zaga. Thiago Silva de volta, foi poupado no jogo com o Palmeiras, titular absoluto, líder do time, capitão também. E o Ignacio também de volta à zaga, deve ser o parceiro do Thiago Silva ali na defesa. O jogo acontece aqui no estádio Malvinas Argentinas, estádio de Copa do Mundo de 78, capacidade para 40 mil torcedores, mas a expectativa otimista por aqui é de que tenhamos algo em torno de 25 mil torcedores, então não deveremos ter casa cheia, muita pressão em cima do Fluminense, não. Para o Rivadavia é o jogo mais importante da história. Para o Fluminense, o jogo mais importante, sem dúvida, da temporada. E o Globo Esporte foi às ruas ouvir os torcedores empolgados depois dessa vitória com o Palmeiras. Vamos ouvi-los. Aí, presidente. Vou fazer uma gravação aqui pro Globo Esporte aqui. Pode ir? Vamos de café? E eu tô muito feliz de ter visto o Germancano marcando ontem, voltando a marcar, o Fluminense voltando a ganhar. O Guga chegou inteiro, Guga, o cruzamento, Martinelli, Cano! Gol! E finalmente o Cano fez gol. Caraca, que felicidade. Pela primeira vez em quase um ano de Fluminense, eu senti prazer em ver meu time jogar. O ponto forte do jogo foi o John Arias caindo de bunda em campo. Escorregou, caiu! E aí a torcida do Fluminense vai à loucura com o tombo do Arias. Me dá sua camisa, você é meu jogador preferido. E rasgou, já foi, hein? Ajuda Arias. Vitória para lavar a alma, sair dessa murrinha depois da Copa. Ganhar do Palmeiras é fácil, difícil é ganhar do Vasco. É a chance do terceiro cruzamento, Puma! Gol! Parabéns, Marcão, ótimo trabalho. Pelo amor de Deus, nada de português, é argentino, europeu, aqui é carioca. Marcão é tricolor. E Marcão fica. E que na Libertadores a gente seja campeão também. E o Flu, pô, vai ganhar tudo aí esse ano. E quem sabe pegar o PSG na final do Mundial. Tricolor de coração até a morte. Eu vou mandar um beijo pro Escobar. E melhoras também. Melhoras, com certeza. Muito obrigado, Globo Esporte. O Mirassol é sempre um adversário difícil de jogar. Mas hoje não foi o dia deles, hoje foi o dia do Flamengo. Se foi, hein? Um atropelo do Flamengo no Maião. 5-1 com uma ótima atuação desse cara aí, Jorge Carrascal. Fez o primeiro gol do jogo com 22 minutos. Deu passe para o Luiz Araújo marcar o segundo. Ele que é cria do Mirassol, hein? Foi meu primeiro clube da base, passa um filme, faço a minha história completa aqui. Eu vivia debaixo da arquibancada, atrás de um sonho, e hoje eu volto aqui com esse sonho realizado e jogando no maior clube do Brasil. No terceiro, o Carrascal iniciou a jogada que terminou no gol do Pedro. Ayrton Lucas, livre, invadiu pelo lado do campo para bater para trás, olha o gol! Pedro! Depois, teve mais uma assistência do Carrascal e mais um gol do Pedro. 4-0. É mais um do cara que resolve. É mais um de Pedro. O quinto foi do Samuel Lino.
E o João Vitor fez o golzinho de honra do Mirassol. A gente sabia de quão importante era esse jogo. Depois do Palmeiras ter perdido, dada a oportunidade da gente encostar ainda mais nele, então a gente entrou com tudo para fazer o resultado, conseguimos, fizemos um grande jogo. Falei com os jogadores da importância de encostarmos para 3 pontos em relação ao líder do campeonato. Ainda tem um confronto direto, né? Porque a gente conta isso imaginando que a tabela vai seguir assim, que é em né? Palmeiras, né? Que é em Palmeiras, dia 22 de novembro a princípio. A gente imaginando que a tabela vai seguir assim, que é o que algumas temporadas o Campeonato Brasileiro nos reserva, confronto direto pode fazer toda a diferença. E esse jogo aqui, dia 22 de novembro, é uma partida de penúltima rodada. Tá bom pra você? Tá, mas talvez acabe antes, né? Então, por isso que eu falei, imaginando que na tabela eles vão seguir assim, um na cola do outro, alternando eventualmente. É que assim, acho que é bem possível, tá? Mas o indicativo do momento é o Flamengo passar e avançar. E não, o Flamengo passar e avançar o quê? Você acha que hoje, numa disputa de título, o Flamengo é favorito? Eu acho que é. Acho que o Flamengo joga melhor do que o Palmeiras. Acho que o Flamengo tem mais de onde tirar do que o Palmeiras até e joga melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras tem um nível muito próximo do Flamengo, tanto que o ano passado enfrentou, mas também não levou, né? Mas enfrentou. E ele fez 2 ou mais gols. 20 partidas em quantas temporadas? Não, desde que ele chegou. Tá. 20 partidas. Ele fez 13 vezes 2 gols e 7 vezes ele fez mais de 2 gols. Uhum. Tá? É um super atacante. Ficou no banco na primeira partida da Libertadores. Jogo contra o Cruzeiro. Né? Então, e aí assim, participa esse da é jogada. O elenco do Flamengo. E sabe por que ele ficou no banco? Porque quem jogou foi o Bruno Henrique. Então, assim, a tendência é o Flamengo evoluir. Claro que tudo pode mudar até no meio de semana. O Flamengo pode tomar uma pancada do Cruzeiro, porque pode. Vem embalado também. Sim, tomar uma pancada acho difícil, mas ser eliminado pelo Cruzeiro, os eventualmente... dois chegam bem, pode ser nos pênaltis, pode ser com um gol de diferença, pode ser eliminado. E aí muda o astral. Começa a pressão, a gente sabe que a torcida do Flamengo, se não ganhar de 5-1 de todo mundo, vai pressionar. Então, pode acontecer. E aí muda o panorama. Mas, a princípio, por bola rolando, por elenco, eu acho que vai começar a ficar difícil para o Palmeiras. Se o Palmeiras não se mexer também. Porque o Palmeiras, a gente sabe que também tem um trabalho que, quando é apertado, normalmente vai dar resultado. E, no momento, está sendo bem apertado. Com razão, inclusive. 2 ou mais gols, em jogos nessa temporada. O Pedro começa em 7 de fevereiro, fazendo 2 no Sampaio Corrêa. A estreia do Flamengo no Campeonato Carioca foi contra o Vasco, dia 21 de janeiro. Aí nós temos 4 gols marcados contra o Madureira nas semifinais, 2 gols marcados contra o Fluminense, aí já estamos no Campeonato Brasileiro, 2 gols marcados contra o Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro, 2 gols marcados contra a Chapecoense Brasileiro e agora mais 2 contra o Mirassol. Tá, quase tudo em Campeonato Brasileiro. Teve 2 em Carioca e um fora as partidas em que ele marcou 1 ou deu uma assistência. E um de 4 gols contra o Madureira. Aí fala, mas o Madureira... Alguém todo mundo fez não faz 4 gols no Madureira? Isso é tão fácil assim porque todo mundo vai lá. Tem outro que fez 4 gols no Madureira. Dito isso, era o Madureira. Era o Madureira. Bom, sobre o jogo de ontem, tá jogando demais e eu concordo com você. Se a gente estava buscando 9 para a seleção, tava ele na frente da nossa escolha, enfim. Cada clube está. Tipo, quem vai brigar pelo título, quem vai lutar... Quem briga pelo título, Eric? Hoje, Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo, no caso, o Palmeiras é líder. Mas, assim, eu acho que a gente ainda vai ter uma dança das cadeiras nessas brigas particulares que a tabela oferece pra gente, sabe? Tá muito assim, eu não consigo ainda ver um norte pro campeonato todo, assim. Consigo ver Palmeiras e Flamengo brigando, o Vasco provavelmente lutando até o fim contra o rebaixamento, o Santos nessa briga, São Paulo, como o Dena falou, entrando nessa briga, mas assim, eu ainda não consigo ver assim alguém com viés muito baixa e alguém com viés muito alto, assim, sabe? Para mim tá muito mesclado ainda, muito bagunçado.
E a encrenca do Vasco, além da derrota de hoje em casa, é que na próxima rodada pega o Palmeiras em São Paulo, com o Palmeiras precisando se recuperar no Campeonato Brasileiro. Fala só, Bispo. Bem-vindo ao fechamento. Boa noite a todos, boa noite quem está em casa. Eu acho que o meu destaque é o Fluminense. Ao Marcão, mais uma vez o Marcão salvando o Fluminense, esse Fluminense que não reagia. E ontem teve uma vitória muito interessante contra o Palmeiras, né? Contra o grande Palmeiras e com uma atuação que eu achei espetacular do Ganso. O Ganso sempre fazendo as suas, o Cano voltando a fazer gol. Então, o meu destaque para o começo do programa é o Marcão salvando o Fluminense mais uma vez. Aliás, a nossa enquete é sobre isso. Qual brasileiro nessa semana tem um duelo entre eles, né? Flamengo e Cruzeiro. Qual brasileiro tem mais chance, na sua opinião, de passar de fase? É o Corinthians, que na quinta-feira pega o Central em casa. Cruzeiro e Flamengo, que se enfrentam no Maracanã. Todo mundo vem de empate, que todos os jogos nessa fase terminaram empatados, né? É o Fluminense, que visita o Independente Rivadavia, ou é o Mirassol, que vai jogar contra a LDU, né? São os jogos dessa semana na Libertadores. Aliás, Cruzeiro e Flamengo, que domingo para os dois, né? Cruzeiro derrotando o Corinthians em São Paulo, jogando bem Cruzeiro, descansando os jogadores, e o Flamengo também descansando os jogadores, atropelando o Mirassol. Que domingo para Cruzeiro e para Flamengo, não? Mas você vê que, começando do Cruzeiro, né? Quando o Cruzeiro ele sofre o gol, faz as mudanças, né? Matheus Pereira e Gerson entram em campo. No segundo tempo, o Corinthians faz o gol justamente nesse momento. E a partir daí o Cruzeiro passa a jogar bem, né? O Cruzeiro, assim como o Palmeiras e o Flamengo, quando a gente fala sobre elenco, hoje, por exemplo, o Flamengo, quando entra no segundo tempo ali, Arrascaeta, Jorginho, entraram jogadores importantes, fizeram um resultado assim até com uma certa facilidade. E o Cruzeiro da mesma forma, que é um time muito competitivo. Em cima da pesquisa que a gente está fazendo ali, eu acho que é o confronto mais equilibrado, que é o Flamengo e Cruzeiro, mas acho que o Corinthians é o que tem um caminho, assim, acho que um pouco mais tranquilo, porque joga em casa, né? Jogou fora lá, fez um resultado ótimo lá fora. Foi até um time brigador, até me surpreendeu o comportamento que o Corinthians teve lá fora. E acho que em casa o Corinthians consegue avançar. Você não acha que a dificuldade do Corinthians é justamente ele, sem o Yuri Alberto, tentar fazer resultado? Perde muito sem o Yuri. Perde muito, né? Perde muito. A gente viu hoje, assim, o Corinthians teve até algumas chances para abrir o placar, mas assim, eu acho que o Cruzeiro demonstrou que é um time melhor. Aliás, assim, o plano de Cruzeiro e Flamengo foi muito bem sucedido, né? Porque você soma 3 pontos como visitante e consegue ainda descansar, não desgastar muito seus jogadores visando ao jogo de quarta-feira. Domingo, assim, irretocável dos dois, né? O final de semana para quem está em outras competições, tirando o Mirassol pelo resultado e por ter enfrentado um Flamengo que tem muita capacidade, o resultado foi muito bom para esses dois times. Porque... Ótimo, Felipe. Boa noite para você, professor Celso, Elton Serra, que dupla maravilhosa, o fã de esporte também. Sem dúvida, né? Um resultadaço para o Flamengo, pensando que empatou na Copa do Brasil fora de casa, né? O Cruzeiro, um time forte, não deixa de ser um excelente resultado. O Flamengo poderia até ter vencido o Cruzeiro, mas um jogo bem igual, de duas potências, e o Flamengo vem para decidir em casa no meio de semana, a Copa do Brasil. Aí mescla o time. Se não me engano, do time que jogou contra o Cruzeiro, foram só 5 jogadores titulares. Se é que a gente pode dizer de titular no Flamengo, né? Que é um elenco espetacular, maravilhoso. Quem é reserva, quem é titular, às vezes você se confunde com isso. Mas o Pedro não começou jogando. E o Leonardo Jardim foi cobrado por isso. E o Pedro começa o jogo hoje como titular. Já encosta no viveiro na artilharia do campeonato, que marca 2 gols. Mesclou bastante, poupou alguns jogadores, principalmente assim, a gente pode falar que é titular absoluto, o Arrascaeta. O Jorginho também. Os dois entraram no finalzinho, mas foram poupados. E o Flamengo passeou. O Flamengo deitou e rolou. Para minha surpresa, eu acho que jogar contra o Mirassol em Mirassol é bem difícil, então eu não esperava. O Flamengo tem time para ganhar? Tem. Mas 5-1 e do jeito que foi, parecia que estava treinando. Não fez muito esforço, não. É muita qualidade, é muita opções que o treinador tem. A gente vai falar isso durante o programa, mas uma vitória maravilhosa que você falou. O Palmeiras perde para o Fluminense aqui no Rio. Essa distância encurtou, o Flamengo tem um jogo a menos, 3 pontos de vantagem do Palmeiras. O Flamengo tem um jogo a menos que justamente é contra o Mirassol e no Maracanã. Então, assim, o campeonato ficou mais em aberto ainda. Essa briga pela ponta da tabela ela vai ficar até o final.
O Flamengo deu um verdadeiro show neste domingo e goleou o Mirassol por 5-1 fora de casa, em uma situação que coloca o rubro-negro de vez na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Leonardo Jardim foi dominante, criou muitas oportunidades e mostrou um futebol muito mais agressivo. Carrascal, Luiz Araújo, Pedro, 2 vezes, e Samuel Lino marcaram os gols do Flamengo, enquanto João Vitor descontou para o Mirassol. Pedro, aliás, chegou aos 14 gols no campeonato e entrou de vez na luta pela artilharia. E essa goleada vem em um momento perfeito para o Flamengo. Isso porque, no sábado, o Palmeiras perdeu por virada por 3-2 para o Fluminense. Resultado que mexeu completamente com a disputa pelo título e o deixou totalmente aberto. O Palmeiras continuou na liderança, mas agora com 3 de vantagem. Soma 48 e o Flamengo chegou aos 45, ou seja, apenas 3 pontos atrás. E ainda tem o jogo a menos, ou seja, aquela diferença que chegou a ser de 8 pontos praticamente desapareceu. O campeonato está novamente e totalmente aberto. O Flamengo começa a enxergar uma possibilidade real de assumir a liderança e sabe que a partir de agora só depende única e exclusivamente dele. Mas agora o foco do Mengão muda completamente. Na quarta-feira, ou depois da manhã, dia 19 de agosto, às 21h30 no Maracanã, o Flamengo recebe o Cruzeiro pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. E é decisão de verdade. No primeiro confronto, no Mineirão, o Flamengo e o Cruzeiro empataram em 1-1. Agora, quem vencer o Maracanã garante a classificação para as quartas de final dessa competição. O empate leva a decisão para os pênaltis. E o cenário não poderia ser mais favorável para o Flamengo. Estádio lotado, torcida empurrando o time e um elenco que chega embalado depois dessa goleada sobre o Mirassol. O grande desafio de Leonardo Jardim será manter a total concentração do Flamengo. Esse nosso time precisa jogar com inteligência, porque o Cruzeiro já mostrou que é um verdadeiro adversário perigoso e não vai facilitar. Depois de uma goleada por 5-1 e de ver o Palmeiras perder para o Fluminense, o torcedor rubro-negro ganhou motivos de sobra para acreditar ainda mais no nosso Mengão. Agora é Maracanã lotado, coração acelerado e uma vaga nas quartas de final da Libertadores em jogo. Flamengo e Cruzeiro, quarta-feira, 21h30, vale classificação e vale uma sequência na Copa Libertadores da América. E o Mengão precisa da nação. Um grande abraço, saudações rubro-negras, deixa o like, se inscreve no canal e aciona o sininho da notificação. Valeu!